Vamos ver agora duas funções bem legais que são condições. Temos a C e a C erro. Como a condição é e ou que a gente viu, só que o e o ou ele mostrava para mim como verdadeiro ou falso. O C eu posso colocar caso alguma condição for verdadeira ou caso for falsa, eu posso escrever textos para ela. E vamos ver como que é o funcionamento. Então, eu tenho aqui os sinais que eu deixei para facilitar, ó, que é o que eu já mostrei para vocês, o maior, maior igual, menor se for igual. E aqui eu montei uma tabelinha, ó, os alunos e a média dos alunos. E aí eu determinei o seguinte, se o aluno for maior ou igual a 5, ele vai ser um aluno aprovado. Caso ele for menor que 5, ele vai ser um aluno reprovado. Beleza? E como que eu faço para dar certo essa função? Como que eu faço essa fórmula? Igual C. Qual que é o teste lógico? O teste lógico, ó, isso. Então, se esse valor, se essa média for maior igual, ó, maior igual a 5, ponto e vírgula, eu vou escrever o quê? Eu vou querer escrever aprovado, certo? Se caso não for verdadeiro isso, for menor que 5, eu quero que escreva reprovado. Beleza? Ó, puxei para baixo, ó, reprovado ou aprovado. Beleza? Ou então eu posso fazer o seguinte, posso fazer conforme uma célula, que é o que eu estou mostrando aqui, ó. Então, se AD3, que seria esse, for maior ou igual a AD14, ó, travadas, ó, estou falando para travar a célula, ou seja, não vai correr para baixo nem para a lateral, ele vai apenas ficar nessa célula. Aprovado e reprovado. E vamos ver se deu certo. Então aqui, ó, 3,8 é menor que 5, portanto reprovado. 4,7 menor, reprovado. 2,7 reprovado. 8,5 aprovado. 5 aprovado, porque deu 5, maior ou igual, aprovado. Beleza? É bem simples, ó. Aqui também temos aqui a opção, ó, de fazer com palavras. Então, ó, eu fiz aqui uma condição, ó. Se AC18, ou seja, essa célula é igual a essa, ele vai dar OK. Caso não for, ele vai dar errado. Então vamos construir do zero. Se caso for isso for igual a isso, OK. Se não, errado. Beleza? Ó, só que quando eu puxar para baixo, ó, por que deu errado? Porque ele está correndo, tá vendo? Ó, esse vermelhinho aqui, ó, falando, ó. Então eu tenho que travar. Então vamos travar F4. F4 travou, puxei, beleza, ó, teste, teste. E o resto que está todo diferente deu errado. Beleza? Temos a opção também de fazer com o C erro. Aqui eu fiz o seguinte, ó. Eu peguei um produto, por exemplo, o celular, roupa, HD, uma moto, carro, coloquei o custo dele aqui, ó, quanto que eu paguei, ó. Vou até colocar aqui em moeda, a venda dele, moeda e a diferença também em moeda. Beleza? Ó, então aqui, se, ó, aqui eu fiz a diferença, ou seja, custo e venda. Então quanto paguei? 100. Venda 500, ou seja, a diferença de 400 positivo, certo? É como se fosse um lucro de 400. Aqui 500 menos 200 na venda, então seria, ó, a minha venda saiu mais barata do que o que eu paguei, ou seja, perdi 250, certo? Menos 250, porque eu estou fazendo essa fórmula, venda menos o custo, beleza? Aí é o seguinte, ó, aqui eu fiz isso a diferença e aqui vem a fórmula do C erro. Como que funciona esse C erro? Se tiver todas as informações,
ele vai colocar e vai fazer exatamente o que eu estou pedindo, ó. E que eu tinha pedido? Eu estou falando qual a porcentagem de lucro ou prejuízo. Então aqui, ó, 400, ó, AD28 dividido por AB28, ou seja, 400 dividido por 100, diferença que seria meu lucro dividido por 100, ou seja, eu tive um lucro de 400%. 250 dividido por 500 me deu um prejuízo, ou seja, menos 50%. Beleza? E aqui é o seguinte, ó, igual se erro, ó, se erro, olha lá, valor, e o valor, se der errado, ele vai escrever falta informação. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos apagar o custo, ó, apaguei o custo. O porquê que ele deu faltando informação? Porque ele pegou esse 500, ele dividiu por nada e deu um erro. Aí, ao invés de dar um erro de... Qual que seria o erro que era para dar? Ó, era para dar esse erro aqui, ó. Ah lá, tá vendo? Divisão não deu certo. Deu erro aqui. Então, ao invés de fazer isso, ele escreve para mim falta informação. A partir do momento que eu coloco a informação, ele gera para mim o valor. Só para não colocar aquele dividido por zero, que é um erro que dá quando você tenta dividir alguma coisa por zero. 0,23 igual esse dividido por zero. Ah lá, deu um erro, que é dividido por zero. Ao invés de ficar esse div por zero, ele escreve falta informação. Ó, zero, ah lá, falta informação. Se eu tivesse colocado 1, ele tinha representado para mim um valor. Como é por zero, ele escreve para mim falta informação. Beleza, pessoal?